Obrigada pelo carinho, Babi querida, e a todos vocês que estão aqui com a gente nesse momento super especial. Estou muito honrada com o convite, com a lembrança. Sei que é o próprio Deus que faz isso, né, com que nós sejamos lembrados. E eu estou muito feliz mesmo de fazer parte desse momento. Espero que, como você estava orando aí, eu espero que o Senhor possa usar a minha vida, o seu Espírito em mim possa fluir de forma que eu possa abençoar, porque esse é o propósito, né? Abençoar vocês, tocar a vida de vocês, levar uma palavra, canções que verdadeiramente possam tocar o coração de cada um de vocês que estão aqui. Amém, gente. Olha, já estive com a Ana algumas vezes e eu confesso, principalmente no Princess, né? A gente sempre se vê no Princess e o Princess já é um evento maravilhoso da nossa amiga pastora Eliana Abud, que eu amo, gente. Pastora Eliana é da minha família, assim, sabe? Aquele amor que a gente tem, assim, de estar sempre junto. E quando eu te conheci pessoalmente, porque a gente conhece das telinhas, do YouTube, do Spotify, mas quando a gente está perto da pessoa, a gente conhece a pessoa de uma maneira mais especial, né? E eu confesso, Ana, que quando eu te conheci, eu falei, meu Deus, que mulher de Deus maravilhosa, que transborda amor, que transborda paz, alegria, presença de Deus. Gente, e assim, naturalmente, não é nada forçado, é uma pessoa simples, querida, tá ali disponível para todo mundo. Isso marcou a minha vida. E quando eu estava montando a agenda do Papo de Fé, eu falei assim, gente, preciso da Ana aqui, eu quero receber de Deus dela de novo, ainda mais nessa pandemia que a gente não pôde estar juntas no Princess, né, no ano passado. Eu falei, não, gente, vou trazer a Aninha, se a gente não pode ir até lá, vamos trazer essa unção até aqui, mas vamos estar juntos. E olha, eu estou muito honrada, eu já te falei isso várias vezes, né? Muito honrada, muito feliz, um presente do céu de ter aqui. Estava falando, antes da gente começar oficialmente, né? Estava falando com o pessoal que através dos seus louvores, não são milhares, são milhões de pessoas têm sido alcançadas. Eu andei olhando e eu vi que a música Oceano já alcançou mais de 120 milhões de pessoas, Ana, é isso mesmo? É isso, é um milagre, é um milagre. Meu Deus, gente, que coisa mais linda, como Deus tem te usado, minha amiga, olha. E eu quero, assim, que você tenha toda a liberdade, porque você é canal, eu sei que para jogar, para falar para nós, assim, um pouco sobre oração, essa ferramenta tão poderosa, né, que o Senhor nos deixou. Por que será que é tão importante orar? Qual é o poder da oração na nossa vida, né? O que ela é capaz de fazer? Eu queria que você deixasse, assim, o Espírito Santo te conduzir. Eu estou aqui para receber. Seja muito bem-vindo, o Papo de Fé é seu. Oh, meu Deus. Obrigada, Babi. Mais uma vez, obrigada pelas palavras de carinho. Isso é bíblico, né? A Bíblia fala que a gente não tem que se elogiar, mas esperar que, né, o Senhor use a boca dos outros para nos encorajar, para nos dar esse feedback. E é muito impressionante isso, como Deus faz com que a nossa maneira de ser toque as pessoas. Às vezes não é preciso nem a gente falar nada, nem a gente, sabe, se esforçar, mas o fato de ser quem Deus quer que a gente seja, isso toca as pessoas, isso abençoa a vida das pessoas. Eu queria que quem estivesse aqui com a gente no Papo de Fé se sentisse encorajado também, sabendo que muitas pessoas estão olhando para nós, né? Estão olhando para vocês, e assim, há uma expectativa do céu que a gente precisa corresponder, que é o fazer a diferença na vida das pessoas, dos detalhes às coisas mais significativas. Então eu deixo essa palavra aqui de encorajamento para todos nós sermos, né, num tempo de tanto escândalo, num tempo onde tantos têm voltado atrás, têm apostatado da fé, num tempo tão difícil, né, assim, eu estou indo além
da pandemia, mas falo como igreja, eu trago assim para nossa casa. É interessante como as cartas de Paulo, elas não são para fora da igreja, ela é para dentro de casa, né? Ela é para o corpo de Cristo. Então, eu estou falando aqui entre irmãos, que nós tenhamos a coragem de dizer como Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? Isso não faz parte do tema, mas é uma palavra introdutória, que tem a ver com o elogio, com a honra que você estava me dando. Eu quero dizer que isso é para todos nós. A Bíblia fala que quando nós somos elogiados, quando nós fazemos boas obras, é o nome de Deus que está sendo glorificado. Então, tomara que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, Babi, através da vida de todo mundo que está aqui, da Esther, Deixa eu falar com o pessoal aqui da Ellen. Beijo, amiga linda. Da Mariana, da Janaína, a Lília. Olha a Lília, minha querida Lília. Oh, meu Deus, que coisa boa vê-la aqui, que honra. A Mariana também, que eu tenho um carinho muito especial, né? A todos que estão aqui, que a gente tenha coragem, né? De dizer nessa geração, sejam meus imitadores. Podem olhar para mim, podem olhar para minha vida, podem olhar para o meu exemplo, porque se vocês olharem para mim, vocês vão chegar até Cristo, né? Tomara que a gente possa viver dessa maneira. Babi, você me deu um tema muito especial, né? Um tema muito que me desafia. Eu estou fazendo essa live aqui do meu cantinho, aqui no meu quarto, né? Eu apaguei as luzes, eu coloquei uma essência, eu tô com a minha xícara aqui de chá, eu tô aqui na minha poltrona, eu tô com o meu travesseirinho. Oh, benção! O ambiente está pronto. Eu fiz questão de gravar nesse lugar aqui. Não que eu saiba tudo sobre oração, né? Mas, pelo contrário, eu acho que tem um caminho ainda muito, muito grande para eu trilhar, né? Eu confesso diante de vocês que eu não sou assim. Infelizmente, eu gostaria de dizer nesse aspecto, também olhem para mim, me imitem, mas eu quero confessar a vocês que eu ainda tenho um enorme caminho a trilhar no que diz respeito à oração. E eu quis falar sobre isso, não porque eu já tivesse todo o conhecimento do assunto, mas porque eu queria aprender mais, porque eu sabia dos assuntos que você me deu, que você me sugestionou, eu sabia que a oração era um assunto em que eu tenho ainda fraquezas, né? Que eu ainda não alcancei o ritmo, o nível que eu quero, a frequência que eu quero, não é? Eu entendo que existe um ministério de intercessão específico, né, para algumas pessoas em específico. Tem pessoas que eu conheço que se dedicam à oração dia após dia, 24/7, né? E, enfim, eu acredito que o meu chamado, o meu dom é outro, no qual eu me dedico de forma com mais afinco. Só que a oração é para todos nós, né? Independente do nível, da frequência, da intensidade, a oração é um convite a todos. E eu vou já entrar mais especificamente no que eu aprendi. Quero compartilhar aquilo que o Senhor me entregou, né, enquanto eu estava estudando. Então eu confesso, acima de tudo, eu confesso, ainda que eu não sei tudo, não aprendi tudo, mas eu sei que eu só sei disso, que eu preciso orar mais, né? Tem uma amiga que ela diz assim: Ana, Deus quer tanto falar com você, liga na tomada, Ana. Liga na tomada, né? Deus está tão acessível a você, ele tem tantas coisas para compartilhar. Liga na tomada, né? Gostei disso. Conecta o Wi-Fi do céu, que você vai receber tanto de Deus, porque já existe uma sensibilidade, uma unção. Então, quando ela me vê, ela sempre fala isso: Ana, e aí, tá ligando na tomada? A gente sabe que como eletrodoméstico, né? Vou colocar aqui um carro, um Porsche, um super carro, né? Se ele não tiver o combustível, não vai adiantar nada, ele não vai para lugar nenhum.
Então, eu vejo que nós, muitas vezes, somos como esses grandes carros, esses carros superpotentes, têm uma potência, foram feitos para correr velozmente, mas estão parados em garagens porque não estão abastecidos, né? Então, que em nome de Jesus nós sejamos eletrodomésticos, carros, eletroportáteis de última geração, não é? Assim, sempre nos atualizando, mas ligados na tomada e cheios do combustível que é a oração. Então, já foi uma hashtag aí, viu, Ana? Liga na tomada, tu viu? Amém, gente. Hashtag liga na tomada, é isso aí. É isso aí, ó. A Esther colocou aqui, liga na tomada, é isso mesmo. E tem uma canção, Babi, antes de eu sair de Fortaleza e ir para o seminário lá em Belo Horizonte, antes de eu fazer parte do Diante do Trono, eu fazia parte de um grupo de louvor, um grupo interdenominacional, que ele gravou uma canção que chama A Oração, e eu queria cantar aqui a capela para você, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Eu não achei o áudio, isso tem muitos anos. Eu não achei o áudio da música, eu não achei na internet. O grupo já se desfez há muitos anos, mas essa música, dentre todo o repertório que a gente gravou, essa é uma das faixas que eu nunca esqueço, né? Nunca esqueço. E ela diz assim: a oração Cristo deixou, é a herança do Senhor. Deus se comove a ouvir seu servo humilde a pedir, joelhos no chão, rosto em terra, sinal de confiança total. Oh, meu Deus, ouve a minha oração. Joelhos no chão, né? E rosto em terra. Quem sabe um dia eu trago pro meu repertório, né? E eu me lembro muito dessa canção. E a primeira coisa, Babi, que eu queria dizer às pessoas que o Senhor me ensinou, né? O tema da live hoje é: por que você ora? Por que orar? Para que orar? E a primeira coisa que me veio à mente, né? O pessoal que gosta de anotar, o primeiro ponto que o Espírito Santo me trouxe foi esse: por que devemos orar? Porque Jesus orava. Bem, porque Jesus orava. Acho que só esse ponto é introdutório, ele dá um baita desenvolvimento e ele é conclusivo. é verdade. Jesus orava. E nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus em todas as coisas. Gente, se Jesus orava, quem somos nós para não orarmos? Se ele reconhecia, né, que precisava, que não podia ficar sem esse tempo de oração, então nós precisamos também observar isso e seguir o exemplo de Jesus. Então, a primeira coisa, por que nós devemos orar? Porque o nosso mestre orava. Nós não somos de uma religião, né? Nós somos de Cristo. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Tudo o que Jesus fazia tem que ser observado e seguido por nós. Jesus fala lá aos discípulos no Evangelho de João: por que vocês me chamam Senhor se vocês não fazem aquilo que eu faço, se vocês não fazem aquilo que eu digo? Verdade. Então, não é, Babi? Então, Jesus orava em vários momentos, em diversos momentos da palavra. A gente percebe Jesus saindo do meio da multidão. Jesus saindo de momentos de aclamação. Você lembra que quando Jesus ele foi recebido ali na entrada triunfal em Jerusalém, e ele foi aclamado, as pessoas bradavam, as pessoas gritavam, as pessoas ovacionavam.
e levantavam o nome dele. Foi assim um momento de muita honra que Jesus viveu. Mas o que Jesus faz depois desse momento? Ele vai orar. O que é que Jesus faz quando João Batista é decapitado? Jesus vai orar. O que é que Jesus faz quando ele está no auge do ministério, curando enfermos e expulsando demônios? Só que no Espírito existe uma urgência. Ele está para ser pego em uma cilada. Estou falando de João 57, João 7, quando Jesus está ali curando e ele já está despertando a inveja dos religiosos, dos mestres, dos fariseus. E aí eles começam a preparar uma cilada para Jesus. É tanto que em João 8, aliás, João 7,57 diz, depois de todo esse dia de trabalho, diz assim: todos foram para casa, mas Jesus foi orar. Mas Jesus foi para o monte. Porque eu acredito que havia uma urgência. Jesus começou eu posso imaginar, ficar inquieto. Ele sabia que estavam tramando algo contra ele. Jesus sabia. E aí, quando todo mundo foi para casa, ele disse: não, eu não posso ir. Essa noite eu não posso me dar o luxo de dormir numa cama. Eu tenho que orar. Porque estão preparando algo contra mim. E aí, João 8 fala que aquela mulher foi pega em flagrante adultério e a levaram para Jesus, para que Jesus, na expectativa de que Jesus infringisse a lei. Quando Moisés dizia: tem que matar, tem que apedrejar, ela está em pecado. A lei diz isso. E aí as pessoas queriam um trisco contra Jesus para levá-lo até o Sinédrio, para levá-lo até os que julgavam. E aí, Jesus, porque ele se absteu de dormir aquela noite e foi orar, naquele dia ele pôde ser livre de uma cilada. E do céu ele recebeu sabedoria para não cair na cilada que haviam preparado contra ele, Ele disse com toda sabedoria, você sabe, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, com toda sabedoria, se Jesus, eu posso quase que dizer, se Jesus não tivesse tido aquele tempo de oração, talvez não tivesse a estratégia que precisasse para vencer aquele dia. Então, assim, sem querer entrar muito, o primeiro ponto é esse. A gente tem que orar e devemos orar porque Jesus orava. Porque em diversos momentos, porque era Deus. Ele era Deus. Era 100% Deus. Mas era 100% homem. Então, ele orava porque ele sabia que não podia ficar sem aquele momento com Deus. Você quer fazer alguma consideração? Não, eu tô assim maravilhada, porque é exatamente isso. Jesus, gente, o Filho de Deus, ele tinha conexão direta com o Pai. Ele orava. Tem gente que pensa assim, Aninha, Deus já sabe de tudo. Para que eu vou orar? Deus já é onisciente, ele sabe, eu vou contar o que para ele? Só que a gente não ora para contar algo para Deus, não é isso. A gente ora para ter relacionamento com Deus. A gente ora para ser ministrado por Deus, para receber de Deus, para ouvir a voz de Deus. A gente ora para se conectar com Deus. Então, não permita que essa mentira roube o seu momento a sós com Deus. Sabe que você estava falando que está no quarto? Eu também estou no quarto, olha lá, minha cama. Estou no quarto, vim para o meu cantinho. Curiosamente, porque normalmente eu faço até na sala, mas hoje eu também vim para o meu lugar secreto. E a gente se falou, no WhatsApp, mas a gente nem combinou isso. Não. Que lindo. E, gente, isso é tão interessante. Depois a gente pode até falar melhor para eles, a importância de você estar no teu lugar secreto, a sós, você e Deus. Eu não sei que tipo de pai, de referência de pai que vocês têm, mas Deus é um pai perfeito. Ele é pai perfeito. E com ele a gente precisa rasgar o nosso coração, a gente precisa arrancar as nossas máscaras. E tem coisas que a gente só consegue fazer a sós. Só sozinhos. E não tem lugar melhor para isso do que no nosso cantinho, no nosso quarto,
no nosso lugar de intimidade, no nosso lugar onde a gente consegue se despir, né, de tudo aquilo que nos promove disfarces na nossa vida. É a roupa, é a maquiagem, é a escova do cabelo. Não, quando a gente está sozinha no nosso quarto, é a cara lavada, né? É a hora que a gente vai deitar, vai dormir. Então, gente, Deus é onisciente. Jesus, ele tinha acesso direto ao Pai, mas ele orava. Bem como a Aninha está falando, ele orava. Então, quem somos nós para achar que a gente não precisa orar? É verdade. É verdade. E aqui eu, pegando sua deixa, eu entro no segundo ponto, né? No segundo aspecto que o Espírito Santo me revelou. Por que orar, né? Por que devemos orar? Porque nós somos dependentes. Porque oração é sinônimo de dependência. É verdade. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. A gente, quando nós não, aquele que não ora é orgulhoso. Aquele que não dobra o seu joelho, aquele que não pede a ajuda de Deus, ele é orgulhoso. É assim, em outras palavras, você está dizendo, eu não preciso de Deus. Eu posso fazer tudo sozinho, eu sei fazer tudo sozinho, mas nós devemos orar, porque a oração é um sinônimo de, de humildade, de dependência, é um sinal. A oração é um sinal de dependência. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos daquele que é o nosso Criador, daquele que sabe tudo sobre nós, daquele que nos fez, daquele que escreveu os nossos dias no livro, como diz o Salmo 139, no livro dele, né? Em teu livro estão escritos todos os meus dias. Aquele que ora porque sabe que precisa. Aquele que dobra o seu joelho diante de Deus faz isso porque sabe que sem Deus ele não vai conseguir vencer aquele dia, vencer aquela prova, vencer aquela tentação, resolver aquele problema, vencer aquele pecado, perdoar aquela pessoa. O orgulhoso não ora, porque o orgulhoso, ele acha que é autossuficiente, mas nós oramos, nós devemos orar, porque reconhecemos a nossa dependência de Deus. Aleluia, reconhecemos que nós precisamos dele, que nós precisamos. Mais uma vez eu volto aqui, Jesus orava porque precisava do Pai. Ele disse várias vezes, eu só faço aquilo que o Pai me manda fazer. Se o Pai não me manda ir, eu não vou. Houve uma ocasião, acho que foi a última festa das cabanas que Jesus participou, e os irmãos de Jesus disseram, você não vai para a festa? Você não vai com a gente para a festa dos tabernáculos, né? A gente sabe que a festa das cabanas é a festa dos tabernáculos. E aí Jesus como que diz, não, eu não vou. Eu não vou, meu pai ainda não disse para eu ir. Meu pai não falou nada, meu pai ainda não me deu o sinal verde. Eu orei, eu estive com ele, mas ele ainda não me sinalizou nada. E os irmãos de Jesus falam, você devia ir, porque uma pessoa que faz o que você faz, uma pessoa que cura, que faz os sinais e maravilhas que você faz, uma pessoa assim não tem que ficar escondida, uma pessoa assim tem que se mostrar. Mas Jesus, ele fala, ainda não chegou meu tempo. É verdade. Não é? Ele tem. A palavra fala em Efésios 6, achei tão interessante esse verso, Efésios 6, o verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Nós não estamos, eu estou aqui no lugar secreto, eu estou aqui no cantinho, no meu quarto, no meu cantinho de estudo, mas eu não sou refém desse lugar. Eu posso orar em todo lugar, eu posso orar no avião quando estou viajando, ou no transporte público, eu posso orar no carro, indo pro... Não há desculpa. Porque eu não tenho um lugar assim em casa. Não, gente, faça o lugar. Faça o lugar. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Vai haver momento em que você vai ter que dobrar o seu joelho, vai ter que... Eu vou já entrar em Mateus, quando Jesus fala, Mateus 9, quando ele fala sobre o Pai Nosso, não é? Mas eu quero dizer para você que nós precisamos orar, e isso é em todo tempo. Em todo tempo. A urgência pela oração, ela se faz... E é uma coisa que a gente não pode abrir mão em nenhum só momento. Então a palavra diz, orem no Espírito em
todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Né? A palavra fala também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17. Orem continuamente. Orem, 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 orem. Orai e vigiai, porque os dias são maus. Orai e vigiai. É a recomendação, é o que a palavra diz. Então, nós precisamos orar. Se você tem algo que você precisa, alguma causa na justiça, está lutando com uma tentação, existe uma prova que está atravessando, tudo é motivo para que a gente ore, porque é nesse momento, é nesse tempo de oração que nós vamos receber o sim, o não e o espero de Deus. Verdade. Nós oramos porque nós precisamos. Oramos porque sabemos que sozinhos nada podemos fazer. Oramos porque somos dependentes. Oramos porque temos um Deus. Oramos porque somos submissos. Oramos porque somos servos. Oramos porque precisamos. Oramos porque a palavra diz para nós orarmos em todo o tempo. No quarto, na condução, na igreja, em espírito, arrumando a casa ou dentro de uma grande empresa. No banho. Em todo tempo. Oi, minha, é tão interessante isso, né? Eu tinha separado esse mesmo versículo para comentar aqui contigo, porque esse orar continuamente dá uma ideia para a gente de que a gente não pode parar mesmo, não pode parar de orar nunca. É em todo o tempo, porque conforme a gente ora, Deus vai dando direção para a nossa vida. As coisas, sabe as escamas dos olhos? Elas vão saindo, Deus vai abrindo caminho onde não tem caminho, e as coisas começam a acontecer porque você dá a liberdade ao Espírito Santo de Deus de agir na sua vida através da oração. Sem falar, né, gente, como a Ana está dizendo aí, né, a oração, além de nos aproximar, nos conectar com Deus e nos dar tanta direção, a oração, ela nos fortalece. Quando a gente precisa enfrentar dias difíceis, a oração traz cura, a oração traz libertação, a oração traz revelação. Gente, a oração, ela dá permissão para o Senhor preencher o vazio da nossa vida. Às vezes a sua vida está muito boa, mas existe um vazio dentro de você. E através da oração, que eu chamo esse vazio, Aninha, eu chamo do tanque de combustível. Eu achei tão interessante quando você falou, que eu falo muito isso também. É como se a gente tivesse um tanque vazio dentro de nós, que só pode ser preenchido com o combustível certo, que é o amor de Deus. Se a gente tentar preencher esse vazio com outras coisas, sabe? Tem gente que vai tentar preencher o vazio da sua vida em festa, com bebida, com algumas amizades, tenta transferir esse vazio para algumas pessoas. E o que eu vejo é que nada disso preenche. Nada disso preenche. A gente só se sente preenchido quando o combustível certo abastece o tanque, que é o amor de Deus. E através da oração isso é possível. Através da oração o Senhor começa a derramar sobre a nossa vida. Começa a encher, abastecer. A oração, gente, é uma arma muito poderosa, capaz de transformar vidas, inclusive, a começar pela nossa. É verdade. Uau, o pessoal tá interagindo aqui. Eu oro o dia todo. A Wanda tá falando, né? E a Rita tá aqui dizendo amém a essas palavras. E é impressionante, Babi, a luta que nós travamos, né? Como dá sono, como dá preguiça, como a gente prioriza tudo. Que a gente começa a vencer desafios debaixo da presença de Deus, direcionados por Deus, resistências surgem, retaliações acontecem, dificuldades vão aparecer, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir, a gente tem que perseverar e com alegria, crendo que para todas as coisas existe um propósito, né, minha amiga? Amém. Então, que bom que você estava preparada. Se não tivesse gravado, a gente falaria tudo de novo. Assim, a gente está com um tempo aqui para servir, né? Para realmente esse tempo foi separado para você e para todo mundo que está com você aqui na transmissão. Linda. Bom, a gente está falando sobre oração, né? Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre oração.
o tema que me foi dado é por que você ora, né? Para que a gente ora? E eu já ia para o terceiro ponto, né? Eu falei que o Espírito Santo havia me trazido alguns direcionamentos. Primeiro ponto que o Senhor falou comigo: oramos porque Jesus orava, e porque ele orava, nós precisamos orar também para seguir o exemplo de Jesus. Se ele dava importância à oração, nós também precisamos dar essa importância e seguir o modelo, o exemplo de Cristo. Ponto 2, oramos porque somos dependentes, porque a nossa vida, ela não nos pertence, porque o nosso Criador, ele sabe o que é melhor para nós. A vontade dele para nós é boa, é perfeita e agradável. E isso nós vamos descobrir em oração. Então, o orgulhoso não ora. O independente não ora. Mas aquele que sabe que precisa de Deus, precisa de respostas, precisa de comunhão, precisa de direcionamento, precisa de revelação, esse ora. Esse levanta as mãos, esse dobra os joelhos, esse clama, esse sabe que vai bater, né? Jesus, ele tem uma passagem bíblica, uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos para ensinar-lhes a perseverar em oração, que é a do juiz iníquo, né? Aquele juiz que não queria julgar a causa de uma viúva. E Jesus diz a ela: olha, aliás, é dito àquela mulher: insista, bata, né? Bata, peça e lhe será dado, clame e lhe será respondido, bata e a porta vai se abrir, né? Então Jesus, ele contou essa parábola para dizer aos discípulos, aos seus discípulos, e dizer a nós que nós precisamos perseverar em oração, porque somos dependentes, porque tem chaves que o Senhor Deus vai nos liberar. Então, não que seja exclusivamente uma relação utilitária. Eu oro porque eu preciso de... Não é nesse sentido. E também né? Porque a oração, ela é muito mais que isso, mas que eu também vou falar sobre intimidade. Mas oramos porque todas as nossas ansiedades precisam ser apresentadas em oração ao nosso Deus. E aí, Babi, veio o terceiro ponto que Deus me falou, o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Né? Oramos porque em oração nós somos realinhados. Né? A oração, ela nos realinha. Quando a gente olha para... Eu falei Mateus 9 lá, mas é Mateus 6, sobre o Pai Nosso. Você pode ver que quando Jesus, os discípulos, mestre, nos ensina a orar. Não é interessante, porque hoje nem todo mundo quer orar. Aliás, eu digo que a minoria dos crentes mesmo quer orar. Como que eu faço para ganhar seguidor? Como que eu faço para isso, para aquilo? Mas poucos de nós estão chegando para Jesus e dizendo: Senhor, me ensina a orar. Senhor, como que eu faço para estudar a Bíblia? Para entender mais? Tem gente que não está fazendo esse pedido, não. Né? E é muito linda a sinceridade dos discípulos de chegarem para Jesus, e a humildade, né? Reconhecendo que não sabem tudo, reconhecendo e dizendo: Senhor, por favor, nos ensina a orar. E aí Jesus, ele responde essa oração. É uma oração que Jesus gosta de ouvir, né? E ele, de imediato, ele respondeu. E quando você olha para o Pai Nosso, que não é um mantra que você tem que ficar orando e rezando, né? Ali é um modelo. Verdade, boa. Um modelo. Pai Nosso não é um mantra. Você não tem só esse vocabulário, tem muito mais. O Pai Nosso, eles são os pontos principais, sabe? A suma. Jesus te deu a suma do que não pode faltar na oração, no teu tempo com Deus. E quando nós oramos segundo o Pai Nosso, né? Olhando para o Pai Nosso, porque a palavra fala, Jesus fala: vocês não recebem porque vocês não sabem orar. Né? E Paulo também fala muito sobre isso. Vocês oram, mas não recebem porque vocês pedem mal, né? Na verdade, são palavras de Jesus. Jesus fala: vocês oram mal, vocês pedem mal, vocês só pedem
pensando em seus próprios desejos. Não. E aí Jesus deixou um alinhamento. O Pai Nosso é um alinhamento. Né? Porque quando você olha e quando você ora segundo o Pai Nosso, você é realinhado, você é reconfigurado. Não é o tanto que ora, é como ora, é pelo que ora. Verdade. É orar segundo a vontade de Deus. Tem gente que ora o dia inteiro. Senhor, tira o homem daquela mulher e traz ele para mim. Senhor, me dá muita grana, muito dinheiro, porque eu quero ser rico. Senhor, me dá muita fama, eu quero ser famoso. Ei, gente, essa tem oração que Deus não vai responder. Verdade. Tem oração que você pode orar o dia inteiro, Deus não vai responder. É orar segundo a vontade de Deus. Então, o Pai Nosso, ele tem pontos que, se você se adequar a esses tópicos, você vai ser imediatamente conectado com o céu. Né? Quando você ora Pai Nosso, quando você entende que você é parte de um corpo, que você não é sozinho, já te dá um alívio, porque tem gente que está mesmo agora enfornado num quarto, numa solidão, numa depressão, acha que é sozinho. Não, você é parte de um corpo. Aleluia. E Jesus, ele na primeira expressão, ele está dizendo para a gente: ei, vocês não estão sozinhos. Elias, certa vez, foi tomado por essa solidão. Ele disse: eu tô só nessa batalha, não tem ninguém comigo. E Jesus, não, é Pai Nosso. É Pai Nosso. Só nesse Pai Nosso a gente poderia tirar tanta riqueza, porque é essa consciência de que nós não estamos sozinhos, e é também a consciência de que Deus é soberano, é todo-poderoso, é tremendo, é grandioso, é incrível, ele é tudo, todas as qualidades, todos os adjetivos que a gente possa encontrar aqui, maravilhosos, mas ele é o nosso Pai, ele está perto. Ele está perto. Então, é você saber disso, que você não está só, de que você tem um pai que cuida de você, né? Um pai que está nos céus. Quando você adora, é uma oração que adora, que exalta o poder de Deus. Quando eu vou orar, eu gosto de começar as orações assim, exaltando o poder de Deus, porque isso vai tirar o meu foco da minha falta de dinheiro, dos meus problemas, das minhas ansiedades. Eu começo a olhar para o trono. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Não é? Aí quando eu oro, venha a tua vontade. Você está abrindo mão da sua vontade. Sim, você chega para falar daquilo que você está sentindo, para abrir o seu coração. Não minta para Deus. Deus conhece o seu coração. Deus sabe tudo que você pensa. Antes da palavra se formar na sua boca, ele já sabe. Davi era muito sincero com Deus. Ele orava quando ele estava chateado, quando ele estava abatido, quando ele estava desanimado, quando ele estava alegre. Ele orava, ele falava, ele expressava. Né? Mas nós precisamos orar para que não a nossa vontade, a vontade de Deus seja feita. E aí vem o pão nosso de cada dia, ou seja, dando graças por aquilo que você tem, pelo pão de hoje. Nessa pandemia eu não sei como que eu vou pagar a conta agora no dia 1º de maio. Gente, agradece pelo hoje. É isso que o Pai Nosso faz. A oração, ela faz esse alinhamento. O pão nosso é hoje, o pão nosso de cada dia. É ser lembrado em oração. Nós somos lembrados que todos os dias, até enquanto nós dormimos, o nosso Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Amém. Né? Perdoa as nossas ofensas. É saber que somos pecadores. Que não importa se você é um cantor muito famoso, uma dona de uma multinacional, que você tem milhares de seguidores na internet. Isso não significa nada. Verdade. Sabe, eu preciso de perdão, eu sou pecador. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não faria, eu não seria nada. Mas, Senhor, perdoa as nossas ofensas, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo também. Ou seja, é um alinhamento nos relacionamentos. É verdade. Nós não podemos ter a cara de pau de entrar na presença de Deus sendo perdoados e não perdoar. Não tem como. Não tem como a gente se esbaldar na graça, no perdão e negar isso a outras pessoas.
Então, quando nós oramos e nosso coração é quebrado, a gente precisa lembrar: Senhor, obrigada pelo perdão dos meus pecados, e obrigado porque hoje o Senhor me ajudou a perdoar, a liberar perdão, a liberar aquela pessoa, a abençoar aquela pessoa, né? E aí, não nos deixe cair em tentação. Senhor, me livra do mal, me livra do pecado, me livra da tentação, Senhor. Me livra do mal que eu não vejo, do mal que eu não percebo, mas que eu faço. Me livra disso. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos sendo realinhados. Oramos porque precisamos ser resetados. Tem gente aqui que precisa ser resetado. Tem gente aqui que precisa voltar para a configuração original, inicial. É verdade, amiga. Então, quando nós olhamos para o Pai Nosso, a gente vê os pontos essenciais dos quais a gente não pode se afastar. Se você está completamente bagunçado, se você olha para a sua vida e não se conhece mais, é tempo de ser resetado, reconfigurado, sabe? Voltar. A gente está mergulhado em tecnologia, a gente faz a atualização do nosso celular toda hora nos oferecem atualização. Nós precisamos ser atualizados espiritualmente também. Não é, Babi? Com certeza, gente. Oração, a Ana está falando uma coisa muito importante. Quando a gente, no início, estava falando de orar continuamente, orar sem cessar, orar em qualquer lugar, mas orar com propósitos alinhados, orar focado naquilo que Deus tem para sua vida, orar com o coração quebrantado, orar com o coração disposto a se submeter. E, gente, oração não é só para pedir. A oração, a gente pode orar para agradecer, a gente pode orar simplesmente para adorar o nome do Senhor. Hoje eu quero orar para engrandecer o teu nome, para dizer que o Senhor é Deus na minha vida, para dizer que eu te amo, para mandar beijo pro Senhor, para mandar coraçãozinho. A gente tem que ser livre na presença de Deus. Você pode orar pedindo algo? Sim, não. Uma vez eu ouvi, Ana, uma pessoa falando assim para mim: ai, Babi, eu não gosto de orar porque eu tenho vergonha de pedir para Deus. Eu falei: mas minha amiga, se você não pedir para Deus, você vai pedir para quê, minha filha? É Ele que pode mover os céus e a terra a teu favor, Ele que pode fazer. Mas não só peça, agradeça, convide Deus para conduzir a sua vida, a sua caminhada. Você pode orar. A Ana falou uma coisa que eu acho muito preciosa. A gente precisa estar disposto a perdoar com a mesma medida que a gente é perdoado. E a gente precisa ser perdoado, gente, todos os dias, o tempo inteiro. A gente precisa ser mais perdoado ainda quando a gente acha que não precisa ser perdoado. Aí é que Deus precisa perdoar mesmo a nossa falta de humildade, a nossa falta de reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pecaminosidade humana. Então, assim, ore sem cessar em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque Deus tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. E sobre o perdão, Ana, queria, sem tomar muito teu tempo, eu acho muito forte, porque as pessoas dizem que perdoar é difícil. E elas acham, falando sobre perdão, né, que elas acham que perdoar é esquecer. E uma vez eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou assim: esquecer é amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você olhar para aquela situação e não se sentir mal com aquilo, não se sentir desconfortável com aquilo, você conseguir amar. É você conseguir olhar para aquilo com as suas emoções saudáveis. E só Deus pode reconstruir isso em nós. Só Deus pode fazer tudo novo de novo. Tudo que eu estou falando, gente, se vocês puderem realmente anotar, depois assistir de novo, porque é muito precioso. A oração, o poder dela em nós é muito rico. E, Ana, para encerrar minha colocação, que eu estou falando demais já, né, que eu quero te ouvir, deixar uma coisa muito clara: orar não é rezar, gente. São coisas. A oração é você conversar com Deus com liberdade, do seu jeitinho, com o seu temperamento. Tem gente que gosta de falar mais alto, tem gente que já é mais quietinho, tem gente que é mais barulhento. É do seu jeito. Oração é liberdade, intimidade, é arrancar as máscaras, é se derramar, é chorar. Tem vezes que a gente ora de joelho,
quietinho, o louvando. É o teu momento com Deus. A reza é você repetir algo que já existe, que já está ali para você. Você não usa as suas palavras e a sua liberdade. Já existe um protocolo para você. Você usa de repetição. Então, muita gente confunde. É importante a gente falar sobre isso. A gente está falando aqui na live sobre liberdade em Deus, sobre se jogar em Deus, sobre se despir na presença de Deus, né, amiga? Com certeza. Muito bom, viu? Tudo que você falou também só completa, é o mesmo pensamento. É tão bom, né? Porque a gente é da mesma família, é um só Senhor, é o mesmo Senhor, é a mesma fé, é o mesmo batismo. Então, uma tá completando a outra super bem. E as pessoas aqui recebendo, interagindo com a gente também, estão anotando, estão aprendendo, né? Junto com a gente. A gente está aqui para aprender. E assim, é verdade. Comecem com, sabe, você não tem que invejar a vida de oração do outro, né? Comece, se é 1 minuto que você pode dispor para Deus no dia, você vai dispor 1 minuto, você vai separar 1 minuto, contanto que você comece, contanto que você ore. Você não pode não orar, isso está proibido. Nós precisamos orar, principalmente em tempos como este que nós estamos vivendo, tão confusos, tão importantes. Nós estamos assim vivendo uma história na humanidade, né, que está caminhando para um lugar que nós, o povo de Deus, nós os que conhecemos a palavra, nós já sabemos o que está, as coisas que estão por vir. Jesus nos avisou, a palavra nos adverte. Então, é muito importante que nós estejamos em oração, orando o tempo todo, orando por isso, por tudo que já foi dito, orando porque Jesus orava, orando porque nós precisamos do Senhor, nós não podemos cair nas ciladas do inimigo, orando porque nós precisamos ser realinhados. O que Deus está fazendo nesse tempo, o que o Espírito está querendo comunicar à igreja neste tempo, né? Então, você só não pode não orar de jeito nenhum. E tem gente que não ora mesmo. Nós, infelizmente, assim, tem irmãos e irmãs que eles não têm vida de oração. E quando você está num grupo entre amigos, e aí você fala, fulano, você pode orar, hora da graça pela comida. A pessoa não tem uma palavra para dizer para Deus. E muitas vezes isso não é timidez, não, porque tem gente que realmente tem timidez de orar em público, de orar diante das pessoas. Mas o que nós percebemos, que o Espírito testifica, é que a pessoa não tem vida de oração, né? Não tem vida de oração. Infelizmente, então, acha que a oração do outro é mais importante. Gente, coisa mais democrática da vida é a oração. A oração é democrática. Todo mundo pode acessar. Todo mundo pode. Existe um poder disponível, uma intimidade, que é o que eu vou entrar nesse ponto, que seria o 4º ponto. Mas existe um poder, existe uma vida, existem estratégias, existe uma unção, tudo à disposição de ser liberado para aqueles que estão dispostos a buscar. Tem um livro do Marcos Brunet, toma nota aí, você que gosta de ler, não é? E ele fala que o nome do livro é Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos. Deus não tem preferidos, Deus tem íntimos, né? Então, às vezes a pessoa do teu lado, ela é mais poderosa em Deus, ela tem um poder, ela tem ela consegue atravessar os dias difíceis de uma forma mais, como eu falo, entusiasmada, porque ela está acessando esse poder, acessando essa presença. E isso é democrático, isso não é só o teu pastor que pode, ou é a cantora que pode, ou é o blogueiro que pode, o youtuber, o influencer. Não, todos podemos, mas nem todos queremos, infelizmente. Né? Todos podemos acessar isso, a presença, entrar. Antigamente, na antiga aliança,
não existia isso, esse acesso, mas em Cristo nós temos o livre acesso. Está ouvindo meu cachorrinho? Ele está fazendo um barulhinho aqui. Ei, bonitão, tu tá fazendo barulho? Quer participar da live? Se estiver atrapalhando, me fala, Babi. Ele tá aqui brincando com a caminha dele. Né? Mas é isso, gente. É um poder disponível a todos. Deus não tem prediletos, mas Deus tem íntimos. Tem aqueles que querem estar com Deus. E o quarto ponto que eu queria compartilhar com vocês, para fechar esse meu compartilhar, é: por que oramos? Porque queremos intimidade. Porque desejamos a intimidade. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25:14, né? Os segredos do Senhor, a aliança do Senhor, são para aqueles que o buscam. A estes, a Bíblia é muito clara. A estes, aqueles que buscam, aqueles que são íntimos, aqueles que querem o Senhor, aqueles que param para estar com Ele, aquele que param para adorá-lo, param para amá-lo, param para dizer. É interessante que eu aprendi muito. Tem uma palavra da Dev Titus, que eu não sei se todo mundo conhece aqui, escreve Dev Titus, né? A Dev Titus é uma mulher de Deus, ela é norte-americana e ela já veio ao Brasil algumas vezes. Ela foi introduzida no Brasil, posso dizer assim, pela pastora Ana Paula Valadão, né? E é uma mulher que traz ensinos preciosos sobre a família, sobre a mesa, sobre a comunhão, sobre o sexo, né? Sobre o relacionamento íntimo entre o casal. E ela tem uma pregação que fala sobre o Iada, né? Iada, que é uma palavra bíblica que ela fala dessa coisa da oração, da intimidade que nós podemos ter com Deus, né? Deus quer ter esse Iada com a gente, Deus quer ter essa intimidade com a gente. Ele está à disposição, Ele está preparado, Ele nos chama, Ele nos quer, Ele tem saudade de nós, Ele tem saudade da noiva, Ele tem saudade da igreja. Ele quer que nós preparemos. Aí a Dev fala desse tempo, de você preparar um lugar, de você preparar uma hora. Eu amo, assim, para mim, as madrugadas, né? Eu adoro as madrugadas. Eu sou toda notívaga, então... Não, eu também, para mim a madrugada, aí a gente sempre brinca, né? Diz que na madrugada a fila é menor, né? A fila pra gente é menor. E eu vi que alguém colocou aí, não lembro quem foi, daqui a pouco eu vou dar uma procuradinha, tô até com medo de mexer no celular para não dar problema de novo. Deixa ele quieto ali. Mas eu lembro que alguém falou assim, ó, tem algum horário específico para orar? Era uma pergunta. Gente, não tem, toda hora é hora. Mas tem horas que você... Orar em todo tempo. Em todo tempo. Eu opto pela madrugada porque é a hora que a casa dorme, o filho pequeno está dormindo, o marido está dormindo, e é a hora que eu me organizo, que eu coloco os meus projetos no altar de Deus, é a hora que eu consigo ter um a sós com Deus. Então, o meu... Eu oro o dia inteiro, mas é o meu momento especial de oração também é na madrugada, Ana. Confesso. Verdade. Eu amo, eu adoro, mas eu acho que tem a ver com esse silêncio, né, da madrugada, a agitação do dia. A mulher já... Principalmente, eu sei que temos muitos homens aqui com a gente, mas, no geral, a responsabilidade das coisas de casa estão sempre sobre a mulher, né? A gente tem essa honra de cuidar da nossa casa. Então a gente já arrumou a casa, já fez a comida, já lavou tudo, já tá tudo no ponto. Quem é mãe já colocou os filhos para dormir, o marido também já foi saciado, né, com o amor dela. E agora ela tem aquele tempo de quietude, aquele tempo de parar, aquele tempo de fazer o seu iada, né, o seu tempo de intimidade com Deus. E eu sei que muitas pessoas pensam que é desperdício, né? Tem gente que gosta de manhã, tem gente que não consegue sair, né, sem antes orar. Tem um livro do pastor Arthur, né? Marido da pastora Thalita, pastor Arthur Pereira, e
o livro dele, maravilhoso, que fala sobre esse tempo de comunhão, esse tempo de oração, de meditação na palavra, né? Sem oração não tem café. Sem Bíblia não tem café. Né? Então ele se propôs, e toda a família, Thalita e as meninas também, então ele se propõe a, antes de tudo, orar, antes de tudo, ler a palavra, antes de tudo, ter esse iada, esse momento de intimidade com Deus, né? Tem gente que ama as manhãs, e até meu marido estava falando sobre o Salmo, se eu não me engano, é o 108, que o salmista, ele fala, eu vou despertar a alvorada, né? Eu vou ver o romper do sol, o romper do dia, o nascer do sol, né? Na tua presença. Então, a gente vê Davi, a gente vê os outros salmistas falando de diversos momentos do dia onde a oração, o tempo com Deus, o iada de intimidade é primordial, é prioridade. Então, eu confesso que eu amo as madrugadas e não importa, o que importa é que a gente precisa ter um tempo de ler, de orar, de falar com Deus, não porque a gente quer as mãos do Senhor, mas porque a gente quer ver a face dele, a gente quer dizer que o ama, que aí entra, né, essa coisa do amor a Deus, porque a gente ama a Deus. Não tem como nós dizer que amamos a Deus se a gente não quer estar com Ele. Como que você ama uma pessoa que você não quer estar com essa pessoa? A gente arruma tempo para tudo que é prioridade, né? Na nossa vida. Sim. A gente há um jeito que faz acontecer. Por que para Deus não tem tempo? É quando Deus realmente for um pilar na tua vida, uma prioridade, quando a oração deixar de ser uma obrigação e passar a ser um estilo de vida, quando isso estiver inserido em nós, as coisas vão caminhar de forma muito diferente. A oração tem que ser um estilo, né, Aninha? Por mais que a gente não seja expert, né, nesse ministério, cada um tem um chamado, um departamento, como você estava falando no início, mas é um estilo de vida. Eu não consigo tomar uma decisão sem orar. Faz parte de mim, eu não consigo. E eu vou até compartilhar rapidinho um testemunho sobre isso, que foi uma experiência muito forte, assim, com Deus. Uma vez, assim que eu me casei, acho que 2 anos depois, a gente decidiu vender o apartamento que a gente tinha. E aí, meu marido, né, ele devia pensar até que eu era meio louca. Mas eu sou louca por Jesus mesmo. E muito orgulho disso, sabe? E aí eu falei assim, amor, ó, decidimos vender, tem certeza? Tem. Então eu falei, ó, a partir de hoje, vou tentar resumir aqui. A partir de hoje, esse apartamento não é mais nosso. A gente orou, né, colocou nas mãos de Deus, era uma decisão em comum acordo, e a gente sentiu que era um tempo de investir, pegar aquele dinheiro do apartamento e investir no trabalho, dar novos passos, né? Eu falei, então vamos agarrar com Deus, vamos crer e vamos começar a encaixotar tudo. Ele, mas não apareceu ninguém ainda para comprar o apartamento. Você crê? É isso que você quer? Tá no teu coração? Você sentiu paz na tua oração? Eu tô sentindo, eu tô com uma unção de ousadia aqui que vai dar tudo certo, vamos embora. E a gente fez isso, né? Como se fosse uma campanha de oração entre nós mesmo, eu e ele. Fizemos um propósito, encaixotamos tudo. Saímos da nossa casa, tá? A gente se enfiou na casa da sogra por um tempo. E aí eu olhei pra ele e falei assim, tá. Aí ele não tem problema. Aí eu falei pra ele, ó, tá vendido. Ele falou assim, então tá. Quando a gente realmente saiu, 1 semana depois vendeu o apartamento. E aí ele começou a perceber que tudo era um ato de fé, né? Debaixo de uma oração, debaixo de uma palavra que a gente estava. E aí eu falei pra ele, tá, quando a gente tem certeza do nosso propósito com Deus, tem convicção de que a gente está vivendo aquilo que o Senhor tem alinhado, com a vida, alinhados, como você tinha dito, né? A gente consegue tomar atitudes, decisões seguros de que está com a gente. Com certeza. E isso foi uma grande experiência. Deu tudo certo. Em 1 semana vendemos por um valor que a gente não imaginava que conseguiria vender. Então,
parece que o quebra-cabeça vai se encaixando, vai tudo se alinhando. E com isso a gente investiu no trabalho e fomos dando novos passos e chegamos aqui, debaixo de uma palavra, né? Debaixo de um propósito. E a gente sempre lembra disso, como um sinal de que vale a pena orar, vale a pena ter a vida no altar, vale a pena saber que você está sendo direcionado, conduzido por Deus, porque é Ele que abre portas, que fecha portas. E a gente orava muito assim: Deus, se não for da tua vontade, fecha as portas. Não deixa a gente se enganar. E olha, foi realmente... Venha o teu reino, né? Diz o Pai Nosso, venha o teu reino, Senhor. A gente tem essa vontade no coração, mas o que o Senhor tem é o que tem que ser estabelecido, né? E a nossa disposição de obedecer. Porque podia não, né? Podia, mas a gente estava firme e era para ser. Então, eu acho que quando a gente fala em oração, as pessoas também precisam estar dispostas a esperar, né? Porque não é no nosso tempo. Verdade. É no tempo do Senhor, e às vezes o maior desafio pode estar aí. Às vezes o maior desafio nem é orar, para alguns é esperar, é a espera, é aquele coração. E eu até separei um versículo para assim, nosso tempo já está esgotado, não quero tomar muito mais o seu tempo. Eu sei que você já separou um tempo muito precioso para nós. Imagina, pode ficar à vontade. E eu, Aninha, separei um versículo, até para a gente ir finalizando, assim, né? Eu separei Filipenses 4, 6 e 7, que você até mencionou, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, né? Dentro de tudo isso que a gente está falando, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, sempre com coração grato, gente. Apresentem os seus pedidos a Deus. E essa é a parte que eu mais gosto, que diz o versículo, ó. E a paz que excede todo entendimento, em algumas traduções diz que é a paz que ninguém entende, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o poder da oração, gente. O poder da oração é aquietar o nosso coração. A oração, quando a gente ora, a gente entrega. A gente entrega os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos medos, as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos desafios. A gente entrega tudo. A gente, como a Ana falou isso, a gente reconhece que a gente não é nada, que a gente depende do Senhor, a gente se humilha diante do Senhor, mas não uma humilhação. Muitas pessoas falam isso, né? Uma humilhação ruim. Não é uma humilhação de reverência. Você reconhece que não é nada. E o Senhor começa a fazer tudo por você. Quando a tua natureza humana não alcança, não consegue resolver, é o sobrenatural do Senhor que começa a agir. Mas se você não ora, se você não tem relacionamento, você vai ter mais dificuldade de perceber e de experimentar isso. Essa paz que ninguém entende. Sabe, Ana, quando tá dando tudo errado, quando parece que o mundo tá caindo na nossa cabeça, quando parece que nada tá dando certo, mas a gente tem aquela paz, a gente consegue sorrir, a gente consegue subir num púlpito, pregar, louvar, adorar, mas a vida dela tá toda bagunçada, tá tudo dando errado. A paz que ninguém entende guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Vocês só vão experimentar se vocês tiverem vida com Deus. Acho que é o melhor investimento que todos nós podemos fazer. A gente entra na presença de Deus com as nossas mazelas, com todos os nossos problemas, as nossas tristezas, e a gente sai, né? Deixa tudo para ele que fica com esse lixo todo. E a gente sai com a paz de Deus, a gente sai com alegria, com amor, com resposta, com a intimidade, com coragem, com força, com ânimo para enfrentar a vida. Eu me lembro muito, enquanto você falava, eu me lembrei muito. Sei que é o Espírito me trazendo Neemias, né? Quando Neemias soube que a cidade dele, ele estava em Suzã, mas aí ele soube que a cidade dele estava
devastada, que os muros de Jerusalém tinham sido derribados. Ele estava com todas aquelas informações e o coração dele aqueceu para ir para a sua cidade, para começar aquele grande trabalho, sem saber como, não tinha recurso, não sabia nem por onde começar. Uma obra tão grande, não sabia nem por onde começar. A Bíblia fala que ele orou, né? Ele orou dias e dias, se consagrou dias e dias, até que ele pudesse falar com o rei. E o rei, a gente sabe, o rei deu tudo, praticamente financiou a obra, né? Disse, vai, Neemias, vai fazer isso que está no teu coração, leva cartas de recomendação, eu te recomendo, e olha, o que você precisar, quer madeira, pega madeira, o que você precisa para construir, para edificar, pega. Orou, o que ele fez? Ele orou. Na Esther, quando Esther estava com também todo aquele dilema, posso dizer que era o primeiro holocausto, né? Ali a geração de Esther foi o ensaio do holocausto, porque o projeto de Amã, que é um tipo de diabo, era exterminar o povo judeu da face da terra, porque Jesus vem de uma linhagem, ele viria do povo judeu, então se não tem judeu, não tem Jesus, né? Então o diabo, ele odeia ele queria acabar com essa linhagem. E aí Esther, ela é papel, ela é figura, personagem importantíssima nessa obra. Quando ela não sabe o que fazer, o que ela faz? Ora. Ela chama as suas amigas, servas, todo mundo. Gente, vamos todo mundo orar. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente ora, né? A gente não ora só nesses momentos, mas também nesses momentos, quando a gente não sabe o que fazer. E outro personagem que o Senhor me lembrou foi Daniel, porque Daniel era um homem, um jovem de oração. Mesmo com a cabeça dele arriscada, mesmo sob a ameaça de morte, ele orava. Mesmo em terra distante, ele orava. Mesmo dizendo para ele não orar, ele orava. Mesmo que Deus o tivesse permitido estar naquela situação, porque tem gente que acha que Deus é garçom. Deus é o meu garçom. Deus tem que fazer tudo o que eu quero. Não, Deus não é o seu garçom, ele é o seu Senhor. E aí Daniel foi levado para a Babilônia junto com amigos, não está na terra dele, não está numa situação favorável, não está fazendo o que ele quer, não está onde ele quer e nem com quem ele quer, mas ele não deixa Deus. Ele não abandona Deus. Ele continua sendo fiel, leal, orando, porque ele amava a Deus. Não era pelo que Deus podia dar, mas é porque ele amava, ele simplesmente amava e ele queria orar. E aí tem uma oração que Daniel faz que ela não é respondida de imediato. E aí ele continua clamando, perseverando, né? Como diz a Cassiane, Deus não rejeita oração, né? Oração é alimento. E aí vai, que todo mundo já conhece, né? Com muito louvor. Mas aí, em Daniel 11, né? O anjo Miguel, ele é enviado por Deus e ele diz... Deus manda dizer, né? Miguel é o anjo de guerra, pá, né? A Gabriel é o anjo das boas notícias. Miguel, quando a parada tá difícil, é ele que é enviado, né? E aí, para guerrear, e aí ele é enviado por Deus até Daniel e ele diz: Daniel, você é muito amado. Filho, você é muito amado. Desde o primeiro dia que você orou, eu te ouvi. Glória a Deus. E essa passagem, ela é incrível. E assim, o Senhor diz através do arcanjo, né, através de Miguel, olha, eu não pude vir antes porque eu estava lutando principados da Pérsia. A batalha, estava travando uma batalha por você. Mas eu só quero que você saiba que você é muito amado. E desde o primeiro dia que você orou a mim, eu te ouvi. Então, gente, espera. Persevera na oração. Porque se você é um servo de Deus, está orando conforme a vontade de Deus, você também é amado. E o Senhor, Ele ouve a oração desde o primeiro dia. Tem um processo. Logo, logo, você também vai ser alcançado, visitado com as respostas que o Senhor tem para a sua vida. Glória a Deus. Aninha, queria te pedir para encerrar orando. Já aproveitando
que a gente está, né, com essa palavra abençoada, tua voz profética, já pode orar. Não sei se você preparou mais algum louvor pra gente. Eu preparei, não sei se tem tempo. Bem, vira vigília, amiga. Bora, é bênção. Meu Deus do céu, olha, eu vou orar e eu vou começar cantando essa canção e aí oro, tá? Oro por vocês, por todos que estão precisando, mas eu queria muito cantar essa canção que chama Estou Aqui. Deixa eu só liberar aqui, porque ele vai abençoando aí as pessoas aqui. Amém, gente. Amém. Vamos preparando o coração. A Ana vai ministrar um louvor sobre a nossa vida. Já vai, se você puder ficar bem quietinho, fecha a porta do teu quarto ou chama a família toda. Vem pra cá, porque eu tenho certeza que esse louvor vai invadir a sua casa, vai invadir a sua vida. E vocês vão receber muito de Deus através da vida da Ana. Vai ser bênção. Prepara o coração, que é agora, pessoal. Amém. Essa canção chama Estou Aqui. E foi no momento que eu precisava de realinhamento, de me reencontrar, me reconectar com Deus. Ele me deu essa canção e eu amo. E eu oro para que tudo que ela diz possa alcançar o coração de vocês ainda mais. Me sinto tão seco, me sinto sedento. Nestas horas, pra quem eu irei, se só tenho a ti. No lugar secreto, o teu refrigério traz a paz ao meu pequeno ser, que só tem a ti. Eu preciso ajustar a visão, aquietar este meu coração. Preciso te ouvir falar, preciso te ouvir falar. Vem, Senhor, segurar minha mão, me tirar dessa agitação. Vem me desacelerar, desacelerar. Estou aqui, és meu amado, me rendo a ti, me tome em teus braços, o teu amor me deixa encharcado, me faz saciado. Quando olhas pra mim, sou restaurado. Oh Deus, restaura teu povo, tua igreja, Senhor. Queremos te encontrar, queremos te ter intimidade contigo, Deus. Eu preciso ajustar a visão, aquietar este meu coração. Preciso te ouvir falar, preciso te ouvir falar. Vem, Deus, vem, Senhor, segurar minha mão, me tirar dessa agitação. Vem me desacelerar,
tempo de oração, de intimidade contigo, Senhor. Porque Jesus orava, porque nós precisamos de ti, Deus. Porque somos realinhados, porque te queremos mais. Oh, estou aqui. És meu amado, me rendo a ti. E também teus braços, o teu amor me deixa encharcado, me faz saciado quando olhas pra mim. Sou restaurado, estou aqui. Pai, no nome de Jesus, que tudo que foi compartilhado, tudo que foi trazido a este lugar, não somente por mim, mas pela Babi também. Cada comentário, Senhor, cada pessoa que participou, que está aqui com a gente. Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso seja abrigado, recebido em nosso coração. Que a gente possa, ó Deus, no nome de Jesus, amar a tua presença. Oração fala de intimidade, oração fala de comunhão, oração é estarmos contigo. Senhor, aumenta o nosso amor. Quando o Senhor aumentar o nosso amor, o nosso tempo contigo estará salvo. Quanto mais nós te amarmos, quanto mais nós te quisermos, quanto mais nós queremos ser como Jesus, quanto mais nós quisermos, ó Deus, declarar a nossa dependência. Quanto menos formos orgulhosos, mais nós estaremos contigo em oração, mais nós falaremos, mais nós buscaremos, mais, ó Deus, teremos intimidade contigo. Que cada um de nós aqui, ó Deus, possamos desfrutar desse momento de comunhão, desse momento gostoso que é parar tudo para ouvir a tua voz, calar muitas vezes. Quantas vezes nós não teremos que dizer nada, mas somente calar a voz do coração, calar a nossa voz para ouvir o que o Espírito quer nos dizer, o que o Senhor tem a nos dizer. Pai, em nome de Jesus, que em momentos de decisão, em momentos de fraqueza, em momentos de medo, pavor e solidão, como Jesus enfrentou ali no Getsemane, nós estejamos contigo, porque o Senhor nunca nos deixará. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse livre acesso, que gerações anteriores, que os nossos antepassados não tiveram, mas hoje, por causa de Jesus, nós podemos entrar, nós podemos ir ao Santo dos Santos, nós podemos, ó Deus, fechar os olhos e estarmos na presença do nosso Senhor, do nosso Deus, a quem nós amamos, que nós amamos tanto e que nos ama tanto também. Obrigado por esse tempo aqui, Senhor, esse tempo em que nós paramos para aprender mais de Ti. Nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Aninha. Amém, gente. Eu tenho certeza que receberam muito de Deus aqui nessa live. Foi demais, Ana. Foi assim, como sempre, um transbordar de amor, de fé e de muita presença de Deus através da sua vida. Muito obrigada por todo o carinho. Muito obrigada pelo teu tempo precioso. Que o Senhor realize cada um dos seus sonhos, Ana, da maneira mais linda, mais sobrenatural, mais forte, mais poderosa. Que o Senhor te surpreenda todos os dias da tua vida com os presentes do céu sobre você. Em nome de Deus, você é bênção. Você é um presente para todos nós. Muito obrigada. E, Aninha, vamos despedir juntas aqui do pessoal. Eu queria deixar um recado para todos vocês que estão conosco. Gente, amanhã, às 8 da manhã, e quarta-feira, às 8 da manhã também, temos uma super novidade aqui no Insta, pegando o gancho da nossa live, que foi o pontapé inicial para tudo isso acontecer. Vamos ter a estreia do Papo Especial Oração. Nós vamos orar, vai ser uma live curtinha, só nesses 2 dias. Sempre que possível, vamos fazer de novo, mas vamos fazer de novo para quem não tem oportunidade de acontecer à noite. E para quem tem oportunidade também, viu, gente?
mundo. Terça e quarta, dia 20 e 21 de abril, às 8 da manhã, com as missionárias Luciana Martins e Elia Galdino. Gente, vai ser demais. Não percam, estamos ao vivo aí, adorando a Deus, colocando os nossos pedidos, as nossas famílias na presença dele. Um beijo, pessoal. No segundo Papo de Fé. Aninha, um beijo, linda. Boa noite, muito obrigada. Vou salvar a parte 1 da live também, viu? Essa já vai pro IG, mas logo já vou postar a parte 1 também. Amém. Obrigada pelo convite mais uma vez. Conte comigo sempre. Deus abençoe a todos vocês, que esse projeto continue, dê muitos frutos e frutos que permaneçam. E vamos orar, porque é o que a palavra nos diz: orai e vigiai em todo o tempo. Muito tempo. Amém, pessoal. Beijo a todos, beijo, Aninha. Obrigada mais uma vez. E até a próxima, hein? Vamos orar. Peraí, desativar os comentários pro nosso print. Gente, deem um print de tela aqui pra gente, que eu não vou mexer mais no celular. É isso, minha amiga. Obrigada. A paz. Tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.